Fala pessoal, tudo certo? Acredito que já tenha entrado aqui, já estou ao vivo. Eu já vou começar a falar porque depois fica salvo e a gente fica só olhando sem falar nada e fica estranho depois para ver. Essa live hoje vai ser muito especial, a gente vai estar com o professor Diego Faria, já escreveu 2 livros relacionados à temática da história da medicina, tem uma experiência muito vasta, tanto prática quanto teórica. E aí estou vendo o pessoal entrar. Aqui o Marlos, um grande amigo lá de Rosário. O Paulo, biomedicina na medicina também, biomedicina na medicina, que produz conteúdo lá em Rosário. O pessoal está entrando e eu estou muito contente de fazer essa live. O Diego é uma referência para quem estuda a história da medicina. Já vi algumas aulas dele disponibilizadas no YouTube. Ele acabou de entrar aqui e a gente vai iniciar essa conversa sobre a história da cirurgia, da cardiologia. História fantástica que... Olha aqui, ele já me mandou a solicitação, vamos ver. Boa noite, Vinícius. Na escuta. Boa noite. Boa noite, Diego. Tudo bem? Tá conseguindo me escutar? Só um minuto, deixa eu ir. Oi? Tô te escutando bem, tá me escutando? Escutando agora, ok. Beleza? Boa noite. Boa noite, tudo certo? Cara, muito feliz de estar aqui contigo. Eu também. Admiro muito teu trabalho, acompanho há um bom tempo. Muito contente de realizar essa conversa contigo. Tenho certeza que todos nós aqui que estamos escutando vamos aprender muito contigo. Obrigado. Eu também acompanho muito o seu trabalho. Parabéns, né, por resgatar essa história. Estamos juntos nessa luta, né? Que às vezes não nos rende muita coisa, né? Financeiramente falando, mas em compensação, o conhecimento e o respeito que a gente acaba tendo, né, com relação a isso tudo, estudando a história, né, da medicina, da ciência, é muito envolvente, encantador, né? Então, parabéns a você também pelo seu trabalho, pelo Dissecando a Medicina. Eu tenho certeza que você será um grande médico. Muito obrigado, fico muito lisonjeado pelas tuas palavras. E, cara, já vou dar início, já o pessoal está entrando aí, e eu queria conhecer um pouco. Primeiro, te perguntar, assim, de forma pessoal, quando que foi o teu interesse para entender o corpo humano? Sempre tu foi curioso? No nível mais pessoal, desde pequeno, tu já pensava em ser da área da saúde? Como é que foi esse início aí? Não, na verdade, a área da saúde eu sempre gostei, né? Sempre achei interessante, gostava daqueles programas, né? Emergência 911, né? Aquelas coisas assim mais antigas da minha época, tá, cara? Não sei se vocês não conhecem isso, mas era também sobre, né, emergências médicas, sempre muito interessado nisso. Mas eu fui DJ durante 10 anos, de 98 até 2008 eu fui DJ. Então eu trabalhava com festas, casa noturna, né, essas coisas. E falo brincando que hoje em dia a perfusão, né? Hoje em dia é a evolução de ser DJ, né? Porque antigamente eu controlava a música e hoje em dia eu controlo o corpo humano, né, cara? Então eu acho que foi uma evolução. Os batimentos. Exatamente. Então você vê que eu um pouco mais da arte, né? Assim, vamos dizer, da música e depois me encantando, lendo sobre a biomedicina, sobre descobertas, sobre ciência, essas coisas, eu acabei despertando esse interesse e fui para a área da biomedicina. E quando eu fui para a biomedicina, eu tinha uma ideia de descobrir algum medicamento, sabe aquela coisa de sonho de cientista, né? Você descobrir alguma coisa, algum micro-organismo e batizar com o seu nome, né? Aquela coisa de ciência mesmo, né? De descobertas. E aí lá eu conheci a perfusão. No primeiro ano de faculdade, eu conheci a circulação extracorpórea, né? Vamos dizer assim. Aí eu me encantei e falei, eu vou me formar para isso, né? Eu vou estudar para ser perfusionista. E acabou que deu certo, né? Segui o meu caminho, não tinha plano B, sabe? Assim, tinha só um plano A e acabou que deu certo e hoje eu realizo, né? Hoje circulações extracorpóreas e gosto muito da área, sou um apaixonado por isso, né? E pela história também de tudo isso. E quando que surgiu essa necessidade de entender
a história, de saber como que a gente chegou até onde a gente está no momento agora. Quando é que surgiu esse despertar? Como eu disse, né, eu acho que você conhecendo a história, você tem uma noção de que pessoas lá atrás passaram, né, numa época pré-histórica mesmo, né, até, sei lá, 1000 anos atrás, há 500 anos, há 100 anos, era muito diferente, né? Tínhamos pouco acesso a tudo isso, era um grande tabu, né? A ciência, a medicina, o corpo humano era sagrado, não podia, intocável, né? Então era uma coisa assim muito restrita, né, para algumas pessoas. E assim, a anatomia, né, o corpo humano, eu fico encantado porque é a única ciência que é finita, né? Porque o corpo humano é um só, né? Você não tem mais o que descobrir de órgãos, né, vamos dizer assim. A não ser uma coisinha ali, né, uma veinha, né, alguma coisa, mas ele já está bem definido, né? Se você não tiver nenhuma alteração patológica, todos os seres humanos, né, seres racionais, são iguais, né? Mesmo fisiologia, mesma estrutura de órgãos, né? Alguns têm uns sítios inversos ali, que é ao contrário, né? Mas também funciona de uma mesma maneira, né? Então, acho que é isso que me despertou, sabe? Conhecer essa mecânica, né? Porque parece que fazemos parte de um universo, né? Claro, de uma natureza, somos um universo, né? Parece que cada órgão nosso é um planeta, né? De uma galáxia que somos, e cada órgão um planeta que nos mantém, e cada célula aquele, sei lá, as pessoas, né? Os micróbios, as bactérias, os lactobacilos, né? Então tudo parece uma continuação, né? De tudo, dessa natureza, dessa grandiosidade. E conhecer o corpo humano, para mim, é uma honra, né? E poder conversar sobre isso, né? Discutir, debater assuntos sobre isso como é que fala? Com referências, né? Não assim da boca para fora. Claro que a gente também aceita críticas, mas saber debater um assunto de interesse de todos, acho. Acho que a anatomia deveria ser uma ciência de primária, sabe? Aprender na escola mesmo. Inclusive crianças, até assim, né? Claro que não no infantil, mas, sei lá, ali 10, 12 anos, ter contato mesmo com cadáveres, sabe? Aquele corpo humano. Ó, você é assim por dentro, tá? Né? Educação sobre morte, sobre tudo isso que envolve, né? Eu acho que conhecer o corpo humano, você acaba respeitando o mais, né? Assim, respeitando muito mais, né? De todo o funcionamento, de tudo isso, acho que é um respeito a mais que eu tenho também por tudo isso. Essa explanação que tu deu me lembrou um pouco sobre o conceito de cosmo da antiga Grécia, né? Que eles falavam sobre a harmonia que existe, né? Entre desde das estruturas macroscópicas que a gente pode ver no caso do corpo, mas também falando aí dos planetas, como tu falou dessas galáxias que somos, né, por dentro, e é impressionante como a gente tem essa harmonia com o ar, com o ambiente e também com os seres microscópicos. Então, realmente é fascinante. E também eu acho que quando a gente começa a estudar história, eu acho que acontece algo muito mágico, né? Porque quando a gente começa a estudar a medicina ou participar de algum procedimento, qualquer coisa do tipo, a gente entende logo que não se faz nada sozinho. A gente sempre precisa de uma equipe, precisa de parceiros. E aí a gente começa a estudar a história e vê que, na verdade, a gente tem vários parceiros lá no passado que estão contribuindo com a gente, quebrando fronteiras, tanto geográficas quanto históricas, temporais mesmo, e eles, na verdade, viveram para que a gente pudesse viver melhor. Claro que houve pessoas que fizeram atrocidades, não, tem que ser dito. Eu sempre gosto de falar porque tem algumas pessoas muito críticas que acabam lendo a história da medicina e falam, mas era um horror. Mas eu sempre paro para pensar, não sei se você também tem esse... Era mesmo. Era mesmo. Mas era tanto para o paciente que sofria os procedimentos que eram um pouco mais arcaicos, quanto para o profissional que executava, porque ele também não gostava, não era sádico de ver aquela dor e ficar... Era muito restrito, era muito fechado, né? Era passado de pessoa para pessoa, não era uma universidade que você pode passar esse conhecimento para 100, 200 pessoas, né? Então, passava de... Na Idade Média mesmo, o nível de alfabetização era muito baixo.
Então, assim, até os copistas que escreviam, né, transcreviam os textos galênicos lá em latim, para ter uma pessoa alfabetizada, que ela tivesse o tempo e tivesse o coro para escrever, era uma função muito grande, e era, como tu falou, muito restrito, às vezes, para os monastérios, os monges detinham aquele conhecimento. Então, assim, tudo muito dificultoso, e eu acho que comentando essa questão da anatomia, né, que a gente vive hoje numa era onde todo mundo pode abrir aí um atlas que seja um aplicativo e ver fascinantemente o corpo humano, mas antigamente era um tabu. Eu acho que esse é um tempo, é um tópico interessante de ser falado, né? Porque é entendível ser um tabu, porque ninguém, naquela época, até hoje, né, a gente não sabe para onde a gente vai depois que morre. E tem um parente que morreu, aí vai doar para os caras verem, não vai. Então, era um tabu, mas um tabu que atrasou muito, né, o nosso conhecimento. O que tu acha sobre isso? Na verdade, o que eu vejo, o que eu já li sobre isso, é um vai e vem, um vai e volta, sabe? Um meio que efeito borboleta, um lapso temporal. Porque na época dos egípcios, né, como quando começou aquele ritual, né, de preservação ao corpo pós-vida, né, eles realmente eles embalsamavam, preservavam o corpo humano, né, os embalsamadores, por exemplo, eu chamo ele de os primeiros anatomistas, né, eles realmente tiveram contato com os órgãos internos ali do cadáver, né, naquela preparação, né, de um ritual de 70 dias que durava todo esse embalsamamento, a retirada dos órgãos, né? E esses órgãos guardados em vasos canópicos, que eram também colocados junto aos sarcófagos, enfim, era um respeito, né, muito grande a cada órgão, a cada corpo humano, né? Não era à toa que no início era só realizado por grandes sacerdotes, faraós, na verdade, né? E nessa época, você vê que era, apesar de ser também restrito à alta sociedade, vamos dizer assim, né, aquela coisa, mas eles tinham autorização de mexer lá dentro, né, de fazer tudo isso de, vamos dizer assim, atrocidar o corpo humano depois da vida. Né, tal. Depois chegou um momento também, que depois dessa era egípcia, época grega, né, enfim, que o corpo humano ele começou a ser tratado como um templo. Então, era proibido, a própria igreja, sabe assim, ela proibia a abertura do corpo humano. Né? Então, o corpo humano, né, vamos tratar assim, o corpo humano morreu, aquilo é inviolável. Né? Você é proibido de tocar naquilo. Então, ficou aquele clima, aquele tabu. Né? Então, acho que foram tempos e períodos que oscilaram, né, de pode fazer, não pode fazer, pode fazer. Só que uma época que também podia ser feito, esse conhecimento acabou sendo queimado, né? Muito na biblioteca de Alexandria, né? Papiros, tinham 700 mil papiros lá, então você imagina o tanto de conhecimento. O Erasistrato. Tudo isso, e aquela coisa de restrições também, né? De locais, e então o conhecimento ele foi meio esquecido perante a isso, então por isso que acho que nós tivemos um retardo dessa evolução, justamente por essa falha, né? De não podermos acompanhar essa história, é o que você falou. Hoje em dia respeitamos, né? Os caras lá atrás, assim, que faziam certas atrocidades, né? Então, é a verdade, né? Não tem o que fazer. Mas era um último recurso, né? Uma cirurgia, uma amputação numa era pré-anestesia. Era o último recurso, né? Até o paciente, ele precisava daquilo. Não aguentava mais o membro apodrecendo nele, né? Então, ele se submetia a uma amputação sem anestesia, né? Então, esse conhecimento que você até tocou, né, de evolução, a gente aprender com eles lá atrás e pegar um conhecimento que às vezes foi isso aqui, foi crescendo, mas partiu de uma célula de conhecimento, a ciência, ela é empírica. Então, nós aprendemos com a experiência, né? Nós evoluímos e chegamos à perfeição com a experiência. Então, é só aprendendo, era só abrindo o cadáver, era só fazendo cirurgias bizarras para chegar no dia onde nós estamos, nessa perfeita evolução, né? E, inclusive, antigamente existia um ditado que para alguém ser cirurgião, ele tinha que estar disposto a ir para a guerra, né? Porque é onde os cadáveres estavam expostos a ferimentos, onde podia ter um sangramento, uma amputação, porque os procedimentos cirúrgicos dos médicos clínicos que existiam no passado eram mais sangrias, eram infusões, bom, não eram nada invasivos. Mas
o cara que ia para a guerra, ou no caso até, acho importante uma figura para citar, né, na história da medicina, da cirurgia, da anatomia, é o Galeno, que tem um lado... É impossível não citar ele, porque ele foi um marco referencial. E o Galeno, ele foi médico Piores do... ao vivo, né? Ao vivo ele presenciou no Coliseu, né? O cara era um médico, Exatamente. cirurgião. Exatamente. Ali ele deve ter visto uma quantidade até de órgãos que a maior parte das pessoas não estavam acostumadas a ver, porque por esse tabu, como tu acabou mencionando, e depois que ele foi para Roma para ser médico lá do imperador, do Marco Aurélio, se eu não me engano, ele teve várias regalias, né? Ele pedia para o Marco Aurélio, eu quero tal livro, não sei da onde lá. O Marco Aurélio, imperador de Roma, manda trazer para o Galeno, manda trazer. Ele tinha um prestígio muito grande e ele fez vários experimentos, mas os experimentos dele, pelo que parece, eram feitos em macacos e porcos, né? A anatomia dele prejudicou muito o entendimento da humanidade sobre o que é o corpo humano. Tá certo isso? Tá certo, porque ele preservou um conhecimento, preservou assim, quem era contra o Galeno era um herege, né? Então, ninguém ia contra o cara. Se o cara falou aquilo, todo mundo acreditou aquilo durante quase 500 anos, Vinícius. Sabe assim? Então, ninguém mexeu, falou com o coração, né? Como você disse, que tinha poros, né? Ele viu retil mirabile, né? Que é o cerebelo, mas ele viu num carneiro, né? Essas coisas assim. Então, você vê como o conhecimento ele ficou guardado no peso de um erro, assim, claro, tentando acertar, né? Acho que não foi proposital, né? Dele falar que o coração tinha poros, né? Que tinham caminhos entre os corações, que o sangue passava de um lado para o outro, né? Que não tinha os septos, né? Que o septo era microporoso. E isso durou durante mais de 500 anos, até realmente Harvard ir lá e fechar sobre a cardiologia, né? O ciclo cardíaco, tudo aquilo. Então, é legal, o cara evoluiu bastante, conhecimento sim, mas ele era um cara assim que a gente lê, eu leio muito sobre Galeno, gosto muito do Galeno por causa dessa história, né, de Roma, você imagina que o cara não via, deve ter sido incrível, né, ali, né? Mas dizem que era um cara muito arrogante, sabe, muito prepotente, sabe? Imagina aquele cara romano com aquelas trancinhas, sabe, todo... Putz, cara, então... Veio lá de Pérgamo, grego. Tomava com o dedinho levantado, sabe? Aquela coisa. Não, e aí o Galeno, além da escrita dele também, ele ser uma pessoa arrogante, a escrita dele era muito contundente. Depois, eu tive lendo que ele, por ser monoteísta, que era algo raro, né, para um romano, que herdou toda aquela cultura grega de ser politeísta, acreditar em toda aquela mitologia, ele era monoteísta. Então a igreja teve uma facilidade, como ele pensava que existia só um Deus criador, a igreja adotou ele. Não, ele vai ser o médico da igreja. É o pensador médico da igreja, porque ele entende que só tem um Deus. Sim. Médico do imperador, que é uma representação, né, divina, assim, que todo mundo tinha esse apreço, né, esse orgulho, né, todo, né? Exato. Então, e aí ele faz tanto na anatomia quanto na fisiologia, ele faz aportações que para a época eram boas, mas hoje a gente vive nesse paradigma da ciência ser um corpo de verdades transitórias, porque a gente vai se questionando, né? Mas é bem assim, faz um experimento, tenta refutar, mas naquela época era dogmático. Então, não, o Galeno falou, tanto que ele escrevia, né? Olha, eu já fiz tal secção aqui do coração, vi os poros, ou se não da circulação, que não era uma circulação, na verdade o corpo consumia, né? O sangue que chegava se transformava em carne, e como ele colocou ali, eu já descrevi, ninguém precisa mais questionar. Então isso é muito ruim, né? Quando existe uma época que não pode ter o questionamento, ter alguém para confrontar. Exatamente. Era inquestionável, aquilo lá era o certo, né? Não é à toa que o Miguel Servetti, né, como muitas... enfim, no Restitutio Christianismi, né, que ele escreveu, e ele identificou a circulação pulmonar, né? Ele falou, pessoal, eu desvendei a circulação pulmonar, o que aconteceu? Jogaram ele na fogueira, né, cara? Com ainda, né? Então, queimaram ele e o conhecimento dele, né? Parece que existem 3 unidades desse livro. Acho que tem algum museu lá na Europa, eu não lembro exatamente se é. Eu acho que é na Espanha. Na Espanha, ele é espanhol, o Miguel Servet. Então,
e tá lá, e foi queimado por ter descoberto uma coisa, como vários correram da fogueira, né? Galileu, né? De uma época de matemáticos, astrólogos, né? Vamos dizer assim, né? Astrólogos falavam sobre o universo. Então, acho que o conhecimento foi um pouco massacrado, e quem falava uma coisa, todo mundo, nossa, endeusavam aquilo lá, né? Não tinha opção. Eu acredito que um cara que tu deve gostar muito, até por já ter escrito livros relacionados à anatomia, eu acredito, né, que está totalmente inserido nisso que a gente está conversando. É o Andreas Vesalius, né, esse belga corajoso de ter enfrentado as teorias galênicas. Esse cara era bravo. Sem contar as pessoas que ele formou, né? Uns alunos, olha, tipo Falópio, né, Colombo, assim, uma galera bem mais ou menos. Então, você vê que o cara uma referência, né? E o Vesalius, inclusive você falando, é uma curiosidade, o Vesalius que me incentivou a escrever o livro sobre cadáveres, né? Que é a história da anatomia. E são, assim, peguei 4.000 anos de anatomia, né? Quando eu falei para você, eu comecei lá nos embalsamadores, sabe? Conto desde a história dos egípcios até os embalsamadores, até hoje em dia com a plastinação, né? Enfim. Mas o Vesalius, uma vez eu estava lendo um artigo, e uma coisa escrita em primeira pessoa dele, ele contando assim, entre aspas, em itálico, né, aquela coisa bem preservada, era um artigo científico, eu não lembro agora exatamente qual mas posso pesquisar e depois passar para você, que você com certeza vai querer ler. E está no meu livro também essa passagem, tá dele, falando assim que como ele teve aquela autorização, aquele prestígio todo daquela época, né, do rei Filipe, né, acho que da Espanha, né, fábrica, né, The Human Corporis Fábrica, Lib Septem, né, então acho que ele teve aquele prestígio todo e teve essa autorização de mexer em cadáveres, né, e tive a disponibilidade de ter isso mais fácil. Ele escreveu assim que hoje em dia não preciso mais brigar com corvos e cachorros famintos, né, porque antigamente os caras iam lá desenterrar cadáver, né, os caras iam no cemitério, né, ele eram ladrões, né, eram ladrões de em busca de um conhecimento, eles desenterravam cadáveres com aquele, né, imagina, uma certa decomposição, não tinham maneiras de preservação, né, não tinha nada, não tinha nem luz elétrica, né, então era tudo à luz de vela. Você imagina que macabro que não era o porão do Vesalius, né, e me despertou muito também gostar muito da anatomia e o corpo humano. Vesalius, Andreas Vesalius é um grande anatomista, então a anatomia moderna, acho que foi ele, né, como fábrica, né, acho que foi o despertar. Eu acredito que ele teve entre a parte da competência dele, um pouco de sorte também, porque primeiro ele vai para a França, se eu não me engano, e lá tinha aquele método onde tinha um catedrático lá em cima de uma cátedra, e aí falava para o barbeiro, seja o barbeiro que não era alguém letrado, e ia guiando no corpo ali para saber o conhecimento galênico. E aí, eu estava lendo, não sei se você já leu um livro que é muito bom, que é o 30 Histórias Insólitas que Fizeram a Medicina. Não entendi. Um livro muito... O nome eu não entendi. Eu não sei se tu já... 30 Histórias Insólitas que Fizeram a Medicina. Não, essa eu não conheço. É um livro que está bem até popular, assim, para esse segmento da história da medicina, que é Agora tem uma Amazon agora. Cara, vale muito a pena. É um livro de um cirurgião cardiovascular, Jean-Noël Fabiani, acho que é o nome dele. Cara, muito divertido. Esse cara escreve de um jeito assim que, cara, é fascinante. Legal. E aí tem um capítulo que ele fala do Andreas Vesalius e ele fala que o Andreas morava perto de um cemitério na Bélgica. E aí ele, desde pequeno, ele ia lá e ficava olhando essas peças em decomposição. Tinha muitas essas questões da forca, né? O cara roubou alguma coisa, cometeu algum delito, vai para a forca. E aí ele via lá o corpo. Né? E ficavam expostos, né? Tipo, ó, se você roubar, ó, o que vai acontecer? Exatamente. Pedaço por pedaço. Exatamente. E aí ele ficava abismado quando ele começou a ir para a universidade dessa diferença que tinha, essa incongruência que tinha entre o que ele estava vendo lá no cemitério, a peça que ele pegava e a descrição do livro.
Aí eu acho que foi assim, ele foi muito audacioso, tanto quando ele começou a escrever, antes ele de escrever o livro mesmo, ele escreveu alguns tabuetas, não me lembro como As é. tábuas fugitivas, que precisam Exato. fugitivas, né? As 7 E tábuas, né? ele, Fugitivas. Porque o que era o Vesalius, resumo. o Vesalius, ele era da época da xilogravura, né? Não sei se você viu, né? Tinha a xilografia e a calcografia, né? Então, a xilografia era um pouco mais complicada, porque era como se fosse... Você imagina, né, cara? Os caras desenhavam muito, né, naquela época. Você vê que todos os artistas renascentistas ali, né, Michelangelo, Da Vinci, né, todos ali, Rafael, todos se interessaram pelo Todas as corpo humano, né? tartarugas ninjas. Então, eu acho que faltou estudar o Mestre Splinter ali, os Big Rocksteady, sei lá. Então, assim, os caras, eles gostavam, porque tratavam isso, né, como uma arte, né, meu? Tipo, né, desenhar o corpo humano, né, a ciência, a arte e a ficção foi meio que tudo junto ali acontecendo, né, um acreditando no outro e, pum, evoluiu, né? Então, para ele foi muito difícil, porque a xilografia, a xilogravura, né, como né, tem as dois nomes, eram carimbos na madeira. Então, ele desenhava no papel, depois fazia esse carimbo, né, talhado na madeira. Você imagina a dificuldade de representar um sistema nervoso perfeito talhado na madeira, como se fosse um carimbo, né, alguma coisa assim. Então, era muito difícil. Depois chegou a parte da calcografia, do Cochrane, né, que ele foi mais, eu não sei como era mais manejado, mais maleável, que conseguiam fazer a representação artística melhor, né, carimbada, né? Não tinha impressora, não tinha nada, né, na época. Então, acho que isso daí também dificultou e valorizou muito a obra dele, né, de tudo isso que ele tentou representar, né? E ele foi corajoso dele apontar, se eu não me engano, ele apontou quase 600 erros do Galeno. E assim, fazer isso naquela época, o cara tinha que ter um peito. E sabe o que eu acho legal do Vesalius também? É o que você falou, né, na época ali de Mendini, né, que o professor, ele ficava na cátedra, né, que era chamada, ele ficava no púlpito, corta ali, costura ali, faz... E o cara lá embaixo que estava vendo o que estava fazendo mesmo, né? Pô, aqui tem isso, aqui tem aquilo, tal. Então, às vezes, aquele cara, ele entendia muito mais que o cara que estava ali em cima, com uma varetinha, né, falando as coisas. E o Vesalius falou que, para entender a anatomia, o professor tinha que descer da cátedra, né? Tinha que, o famoso, colocar a mão na massa, né? Vamos dizer assim. Tem que sentir. Que é a foto do livro dele representa bem isso, né? Ele está lá no meio de todo mundo, com a mão no cadáver, abrindo, né? Cachorro, galinha, carneiro, tudo em volta, né? E outro cara que viveu nessa época aí, que também foi mais cauteloso, mas que derrubou o Galeno na parte mais da fisiologia, foi o Harvey, né? William Harvey, que também estudou em Pádua, isso foi que eu estava comentando contigo, foi um período ali em Pádua que foi uma explosão, né? Galileu, Harvey, Andrés Vesalius, Gabriel Falópio, cara, é um Real do Colombo. A ciência, né, mesmo? Por isso que chama renascimento, né, cara? Hoje em dia a gente entende por quê, né? Porque a gente vivia, coitado de nós, graças a Deus não vivíamos naquela época, né? Ou vivemos, né? Sorte que já esquecemos também, vai saber, né? Então, só a história vai dizer lá no futuro. Depois a gente responde sobre isso, né? Na live Mesa Branca. Então, assim, eu acho que a história fala muito sobre isso mesmo, né? De ressuscitar temas, né? Ela teve um hiato, né? A medicina, a ciência, o conhecimento, por causa da Idade Média, que eles estavam muito preocupados com guerras, com rebeliões, conquistas territoriais, né? Aquelas coisas assim, e esqueceram da matemática, da lua, né? Da engenharia, de tudo isso. E aí chegaram esses caras aí no Renascimento e realmente acenderam a luz. Teve um período ali no século IX, X, XI, mais ou menos, que teve o chamado Renascimento Islâmico, né? No Oriente Médio, ali o Avicena, o Averroes. Eles fizeram as traduções lá do grego e tudo, mas ainda assim acho que eles talvez superestimavam muito ainda esse conhecimento. Não, o Galeno falou, eles não tinham essa coragem que os renascentistas europeus tiveram. Embora
um comentário só que eu ia fazer, que antes do Miguel Servet fazer a descrição da circulação pulmonar, se eu não me engano, o Al-Nafis, um médico islâmico lá, fez uma descrição também, mas o período do renascimento europeu foi algo que rompeu ali. Deu realmente luz, né, à humanidade, né, ao conhecimento. Interessante você falar desse período aí dos árabes, né, Avicena, né, Assis, né, Al-Nafis, né, o Albucazi, né, que o Albucazi inventou como é que chama? A cauterização, né? Então é ele que foi lá com ferro quente, encostou na pele e falou, caramba, né, o sangramento para, né? Então a cauterização que hoje em dia existe, bisturi elétrico, né, que já corta e já faz a hemostasia ali, né? E foi ele, né, cara, com uma brasa, foi lá e fritou um ferimento e falou, opa, parou de sangrar pelo menos, né? E então você vê que esses caras aí, eles realmente também foram muito importantes, só que não tiveram esse despertar, porque eles eram, acho que também muito fechados naquele lugar, sabe? Não é à toa que tem aquele filme, né, o The Physician, né, o físico, né, esse Nolan, não sei o nome. Seria o físico. Em português eles colocaram, seria o médico, uma epopeia. Né? O physician seria o médico, né? Mas eles traduziram para o físico, né? Mas tudo bem. Mas, você vê que ele que foi procurar o Avicena, né? Não foi o Avicena que saiu distribuindo o conhecimento, né? Então ele que saiu do lugar e ficou sabendo, né? Desse médico, cirurgião, né? Dessa medicina ayurvédica, né? Que era muito utilizada na época, né? Então, ele que saiu em busca desse conhecimento, né, do filme, né, que é uma ficção que deixa de ser uma verdade na época. Né? Acho que mostrou muito bem o que acontecia na época. E esses caras também que inventaram o método da medicina ser 6 anos. Você sabia também disso, eles que falaram que 6 anos tinha que ser esse estudo, conhecimento, né, conforme a evolução. Teve uma época que a medicina podia só ser feita por formados, né? Então, você tinha que fazer direito, ou filosofia, ou matemática. Depois de formado, você faria, né, a medicina. Então, você vê como também isso foi evoluindo, né? Foi melhorando. Né? Hoje em dia tem médico que tem dedinho, né? Não é mais o ortopedista que cuida do esqueleto. Né? Hoje em dia tem o cara que cuida do esqueleto da ponta do seu dedinho, que vai te operar lá e ele manja dessa falange. Né? Como foi... Que é algo que é engraçado, que me suscita dois pensamentos. Um, que lá no Antigo Egito tinha também isso aí, talvez por esse conhecimento dos embalsamadores, lá dos que faziam mumificação. No Antigo Egito, claro que não da mesma forma que a gente tem hoje, mas tinha um médico para os olhos, um médico para a cabeça, um médico para o tórax, para o abdômen, que é algo que não é tão novo quanto a gente pensa. Claro que hoje, no nível de complexidade que a gente sabe, não se compara. Mas a outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: até que ponto é positivo nos dias atuais a gente ter esse especialista aí de uma coisa só e perder um pouco desse negócio que a gente estava comentando aí dos renascentistas serem artistas, ao mesmo tempo filósofos, saber um pouco de cada coisa, assim, talvez isso para o paciente, será que tem alguma influência positiva e negativa? O cara ter um conhecimento muito específico e pouco amplo, será que tem algum prejuízo? Interessante, mas eu acho que para esse cara chegar no conhecimento específico, ele teve uma noção do funil, né? O funil foi ao contrário, né? Então ele teve essa visão para chegar até aquilo ali. Tudo bem, afunilou, legal. Eu acho, hoje em dia, o conhecimento, a faculdade de medicina, enfim, é uma opinião própria, tá? Só me colocando a minha opinião. Ela gasta, acho que, muito tempo numa teoria que é importante, é interessante, claro, mas eu acho que, como eu disse, a ciência ela é muito empírica, sabe? É só você vivendo um hospital para você realmente salvar alguém numa situação de emergência, sabe? É só você vivendo aquilo ali. Porque na hora que chegar alguém infartando, você vê um eletro, um super SP, alguma coisa daquele jeito, você não vai ficar lembrando do Guyton, que fechou as artérias, puxa, na aula de eletrocardiograma, você não vai, você vai querer reagir, né? Tomar uma atitude. Então, acho que fica muito naquele tempo, são 6 anos, né, que vocês ficam ali, 2 anos de internato, e eu acho que
reduzido 4 anos, sejam 6, mas fossem 4 de realmente prática, sabe? De vivência mesmo daquilo, do que tá lá 4 anos numa sala de aula, o dia inteiro. É importante, claro, mas acho que a vivência, a experiência, o empirismo, né? Mais uma vez falando essa palavra, eu gosto muito do empirismo, sabe? De você realmente chegar a uma perfeição conforme a sua evolução e a sua experiência, né? Então, acho que só a minha crítica é essa perante a isso, né? Minha opinião. Agora, você também, como um estudante, acho que também deve pensar a mesma coisa. A gente não vê a hora de ver aquilo, né, cara? Fica lá. E eu ia te perguntar, isso agora tu consegue. Claro que ali na hora do procedimento, ontem mesmo tu entrou numa cirurgia, quando tu tem tu tá ali dentro de um procedimento, tu acha que esse conhecimento histórico, para ti pessoalmente, não digo no procedimento, é mais mágico tu entender onde que tu está agora, o que tu está fazendo e o que não poderia ser feito no passado ou interferência alguma? É mais mágico. Como eu falei, né, eu acho que você deve ter esse mesmo sentimento, né? A gente que gosta disso. As pessoas gostam de história, né? Às vezes você tá, né, hoje é sexta-feira, né, meu? Vamos falar, mas está numa mesa de bar ali, você conta a história do Listerine, né, meu? Todo mundo fica, caramba, que legal. Coisa mais legal que isso, né? Tem tanta história, né? A medicina, a ciência, tudo isso, mas eu acho que vale muito pelo respeito e falei no início, né? Acho que aumenta o nosso respeito a tudo isso. O nosso conhecimento também é muito mais concreto, porque nós sabemos falar por que aquilo está acontecendo dessa maneira, né? Por que evoluiu para o agora. E eu, quando estou num procedimento de alguma coisa assim, eu tenho a ideia, né? Isso é meu também, de eu ser a primeira pessoa que estou vendo aquilo acontecer. Eu acho que isso me motiva muito, sabe? Entra em extracorpórea, né? Quando o cirurgião fala, entra em extracorpórea, para mim, aquilo lá, eu estou fazendo aquilo por primeira vez na história, sabe? Então, isso me cativa muito, me motiva muito, me faz fazer muito, querer fazer bem feito aquilo, sabe? Falar, cara, primeiro que estou fazendo isso na vida, sabe? Então, acho que esse sentimento próprio, né, dessa imaginação, dessa forma lúdica, né, mais séria, de levar a isso, acho que também me faz ser mais profissional também, né? Querer ser mais fiel àquilo também, né? Não só, vou fazer isso aqui, mas caramba, eu sei a história, está acontecendo aqui agora, nossa senhora, meu Deus, quanta gente já ficou no meio do caminho, né? Então eu tenho que fazer isso muito bem feito, caramba, né? Estou representando uma classe lá atrás, né? Muitos ancestrais, muita gente, então acho que acaba aumentando essa consideração e o respeito. E até a valorização do conhecimento e a sensação de gratidão, para mim, pelo menos, eu sinto que ela altera, porque uma pessoa que não tem muito conhecimento histórico, às vezes porque a pessoa não tem interesse mesmo, ou nem, por exemplo, nem a área da área da saúde. Um tempo atrás eu tive com a minha avó, por exemplo, a gente foi fazer um exame de sangue e tal, e aí a gente estava conversando, aí, pois é, que coisa ruim, né? Ter que fazer exame de sangue. Aí eu fiquei para ver principalmente medir a glicemia. Aí eu fiquei pensando, cara, imagina nos tempos antigos, onde o médico tinha que colocar a urina do paciente num recipiente para ver se chegava formiga, se chegava mosca, porque tinha glicose. Cara, então hoje a gente tem um negócio na nossa mão, e aí a gente às vezes tem que se sentir feliz e grato por estar vivendo uma época tão vasta em relação a conhecimento e possibilidades. E aí eu queria passar um pouco, perguntar para essa questão mais prática, como tu estava falando, na perfusão. A gente deu alguns toques aqui na história da cardiologia, né? Falamos um pouco sobre o Galeno, que tinha aquela teoria de ter às vezes 5, 6 câmaras, ele descreveu poros que não existiam, depois veio Vesalius, veio Harvey, derrubam. A cardiologia ela vai crescendo, até para mim, assim, na minha visão, eu sei que tu tem uma visão bastante profunda dessa questão. Eu até estava vendo agora nessa semana uma aula que tu deu relacionada à história da cirurgia cardíaca. E para mim um dos marcos, assim, na questão diagnóstica, eu acho que sem dúvidas é o Beethoven com o eletro. Um método para diagnosticar de forma barata, acessível. Hoje em dia
sensacional. Mas aí, assim, dentro da história da cirurgia cardíaca, 100 anos atrás, 150 anos por aí, abrir o tórax era algo assim, ia te chamar de maluco. Inacessível, né? Inacessível. Inacessível. E Inacessível. aí eu queria te perguntar, hoje, quais são os tipos de cirurgia que tu já participou e que mais, assim, te chamou a atenção? E que peso tem isso em relação a tu saber que 100 anos atrás, que é pouco na história da humanidade, 100 anos é nada. Saber que isso era impensável. Como é que é essa? Inclusive, Vinícius, esse ano, pelos meus cálculos, eu não sei, né, mais ou menos, mas eu acho que a anestesia, desde do Crawford Long, né, que todo mundo fala muito do Morton, do Green Morton, do Horace Wells, mas esquece que foi o Crawford Long na sua aldeia, né, claro, muito daquele coisa muito mais fechada, ele que desenvolveu, né, esse método da narcose, né, então foi em 1843. Hoje, esse ano, né, esse ano completando, então, 180 anos. É o que você falou, é muito recente, cara, perante a humanidade. Não é nada, né? Tipo, os nossos, sei lá, tataravós viveram esse período aí, né? Uma era que não tinha anestesia, né? Não tinha conhecimento de nada. Então, eu acho que a cardiologia evoluiu nos últimos 20 anos, assim, tá? Assim, quer dizer, a cirurgia cardíaca, né? Vamos dizer, tá? Nos últimos 30, 40 anos, assim, tá? Porque era um órgão inacessível, né? Como que você abre um órgão que pulsa, que bate 100 mil vezes por dia, e se você tiver um furo, vai fazer se você sangrar em 1 minuto, né? Exsanguinar, você vai morrer de hemorragia, né? Então era uma coisa, como o Aristóteles, né? Ele era aquela coisa do cardiocentrismo, né? Da época, né? Ele que nomeou, né, o coração hoje que nós conhecemos foi ele chamou de cardia, né? Depois o latim traduziu para cordes, né? E depois cada um para sua língua. Então, assim, ele chamou do cardiocentrismo, que o coração que era a sede da alma, né? Olha que bonito. O pensamento vinha do coração, né? O calor vinha do coração, o cérebro era só uma gelatina, né? Imagina, o cérebro era só para produzir o fleuma. O fleuma, né? Então, para esfriar o sangue, né? Então, era uma coisa assim, e essa evolução, né, de você hoje em dia poder parar o coração, né? Porque na cirurgia cardíaca nós injetamos o perfusionista prepara uma solução chamada cardioplegia, que é uma injeção letal, praticamente. É a mesma composição da injeção letal né, da eutanásia, uma solução hipercalêmica, então com muito potássio. Normalmente, hoje em dia tem outras, né? Assim, a custodiol faz preservação de órgãos, mas vamos dizer assim que quando começou foi uma solução hipercalêmica que parava o coração em diástole. E você tinha 20 minutos para poder fazer um procedimento ali, né? Com a proteção, com uma aorta pinçada, né? Então você isolava o coração da circulação, injetava o medicamento, a cardioplegia, e esse coração ficava parado em diástole e você fazia o procedimento. Então, acho que isso é muito mágico, né? Eu acho que o coração, quando chegaram a acessar e perceber que ele, acho que dá para consertar alguns problemas aqui, foi o auge da medicina. Eu acho que, eu falo até brincando com um amigo, ele é comandante, né, piloto, né, de Boeing e tudo mais, aí, né, de empresas grandes. Eu falo para ele, nós pilotamos, acho que os maiores inventos do século XX, né? Que você comandar uma máquina, faz o papel do corpo humano, né? Daí você olha, acho que eu vou instalar um rim aqui, né? Fala, caramba, que loucura, né? Como é que pode, né? Você pensa, vou colocar um rim aqui nessa máquina. Aí você conecta e tal, e você transforma um aparelho deste tamanho aqui num rim, você filtra o sangue do paciente, você retira a água, você, sabe, melhora o edema, você faz tudo isso. Então você vê que virou uma coisa mecânica que conseguimos substituir o corpo humano, né? E o transplante de coração, para mim, acho que é o auge das cirurgias. Os transplantes, no gerais, me chamam muita atenção, me comovem, né? Muito, até sentimentalmente, porque realmente é uma vida que se vai para outra viver, né? Então, é uma decisão da família, da pessoa, né? Principalmente hoje em dia, né? Acho que muita gente fala, né? Eu sou doador, né? Conversando sobre isso abertamente, por conta que o tabu também melhorou, né? Acho que o tabu diminuiu bastante, aquela coisa de, nossa, vão me matar no hospital para retirar meus órgãos.
Não, pessoal, né? Não existe isso. É muita gente envolvida. Existem centrais de órgãos, de transplantes e tudo isso. E é muita gente envolvida. Não é um político, um diretor e um nada. É muita gente. São pessoas ali envolvidas em realmente fazer aquela coisa acontecer. Político que eu digo é a política de órgãos, né? É, órgãos públicos, né? Órgãos, né? Regulamentação e Regulamentação de tudo isso, né? Não falando da política, né? dos atores políticos. Exatamente. Então, acho que isso me fascina muito e é muito legal participar de uma cirurgia que você vê, caramba, o coração está parado, e aí daqui a pouco você vê o coração voltando a ter vida, assim, sabe? É muito interessante. Você vê que, sei lá, você coloca um coração de um coração de um morto num quase morto, né? Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? E aquilo se torna mágico, né? Com certeza. E a gente vê que, não sei se exatamente foi essa pessoa em específico, mas eu acho que um dos grandes impulsionadores da possibilidade de ter os transplantes como são hoje começou ali com o Alex Carrel, né? Que é um cara muito controverso, né? Porque eu já li algumas histórias, tanto histórias quanto as ideologias que ele tinha, talvez um pouco eugenista, né? De achar que participava de uma raça superior e tal. Mas ele, cientificamente, ele contribuiu muito para esses processos. As experiências dele foram... O Carrel, na verdade, ele foi Nobel, né? Você faz uma série, inclusive, muito legal do que você canta a medicina dos Nobéis, né? Vamos dizer assim, né? Muito legal. Eu sempre assim, eu gosto mesmo. E o Carrel foi Nobel, acho que em 1930, né? 12. Alguma coisa. 12. 1912. 12, né? 30, acho que foi o Karl Landsteiner do sistema... Isso. Né? Confundi. E o Carrel, ele foi Nobel graças às técnicas de sutura, né, dele. Né? Então, ele aprendeu, você vê, com costureiras, não foi nem com médico, cirurgião, nada. Ele foi lá aprender com uma artesã, né, vamos dizer assim, que tinha habilidades, né, com a mão. E até hoje, né, as anastomoses, muitos pontos são de Carrel, né? Ele trabalhou muito com o Demikov, esses caras também eram bem malucos, né? Para mim, eram os caras mais malucos, assim, da ciência. Né? Vamos dizer assim. Eu vi um vídeo que tu colocou numa aula que tu estava dando, nessa sobre a história da cardiologia. Eu não conhecia esses experimentos. É uma loucura, né? Aquele com os cachorros das duas cabeças ali, aquilo ali. Essa história eu contei aqui no meu segundo livro, eu tive que contar. É bem agressivo, né? Tudo. Mas, cara, é tão importante. Eu falo até quando eu dou essas palestras, cara, se a Luísa Mel tivesse aqui, eu ia estar expulso da palestra, entendeu? Não, ela não deve gostar de nenhum anatomista, ainda mais do passado. Eu ia sair algemado da palestra, sabe, cara? Mostrando cachorro com duas cabeças, né? Aquelas coisas do maltrato. Mas, pô, eu também amo animal, sabe, cara? Eu adoro, mas isso fez parte da evolução. Hoje em dia nós trocamos coração, fígado, rim, córnea, né? Tudo é graças a esses cães de duas cabeças, sabe? Que nos demonstraram que tem a rejeição, né? Que tem a incompatibilidade de órgãos, né? De muita coisa. Então, isso é muito válido, né? A gente, às vezes, nós, né, ao invés de falar, era um absurdo, que bizarro, pô, realmente era, mas se nós vivemos nessa era de evolução, agradeça, porque foram esses carinhas aí, né? Carinhas que eu falo, os cães mesmo, né? Esses animais aí que nos mostraram que é possível, né? Tinha um propósito ali por trás, não era algo assim sádico para ver a dor e o sofrimento. Até para eles provavelmente devia ser um pesadelo ter que fazer aquilo, mas era com o intuito de ter alguma... Na época, não sei se você já leu também sobre isso, o laboratório do Carrel era o mais impecável do mundo, sabe assim, era impecável, era tudo limpíssimo, era tudo, sabe, assim, organizado. Então você já vê o respeito do cara. Uma coisa que era um pouco meio, assim, claro, simbolicamente, mas tinha um propósito ali, mas que era meio macabro, eram as roupas, que ele usava tudo preto, né? Só o olho, né, aparecendo, né? É, isso mesmo, né? Mas falam que era o laboratório dele e tal, e você falando, né, que eles não faziam isso como uma atrocidade, como bizarro. O Demikov, né, com esses experimentos dele, dos cães de duas cabeças,
Meu, tem vídeo disso, né? Tem vídeo dos cães reais. Isso, o cão lá, o primeiro, está empalhado no museu. Realmente também não sei qual, sou péssimo nome de museu, mas está empalhado no museu, sabe? Assim, isso é muito sério, né? Perante a medicina, a ciência, né? E o Demikov, quando os cães dele morriam, ele se culpava, cara. Ele falava assim, putz, eu não estou sabendo o suficiente, eu sou ruim, eu sou burro, é a minha técnica cirúrgica. Olha isso, né? E era um sistema de expulsar aquilo lá, né? Ninguém conhecia, né? A imunologia, né? Então, você vê que mágico. Duas coisas que do Carrel que eu me lembro. Uma que ele, se eu não me engano, ele conseguiu fazer um transplante de rim, mas acho que era do próprio cão que ele colocou no pescoço. Ele fez uma anastomose ali entre as carótidas e as veias cavas superiores com os rins e colocou o ureter no esôfago, né? Foi uma conseguiu, o cachorro sobreviveu por muito tempo. E a outra é a questão da conservação dos órgãos fora do corpo. Acho que ele também introduziu algumas soluções salinas. Também foi pioneiro nisso, né? Contribuiu muito. E ele também, acho que o principal, né, dele, além dessa parte dos cães de duas cabeças, que tem, como diz, tem um estudo, né? Eu chamo até no meu livro de os cientistas soviéticos, né? Pô, foram para variar os russos, né? Os caras vão para a Lua, os caras são malucos. O Pavlov também, né? O Pavlov fez muitos. O Ivan Pavlov que. Na verdade, o Pavlov era o mestre desses caras, né? Que era o cara de preservação que estudava órgãos, né? Externos, né? Tudo isso aí. Então, foi um grande cara também. Mas o Demikov também, ele desenhou o primeiro dispositivo cardíaco artificial. Então, o primeiro coração artificial, ele que fez todo o trabalho, o desenho, né? De ser uma bomba pneumática, tudo isso. Então, é muito mágico isso, dessa parte histórica e antiga, né? Como estamos hoje em dia, como chegamos hoje em dia tão evoluído, né? E em relação aos livros que tu escreveu, primeiro te perguntar assim com uma curiosidade pessoal, mas acho que vai servir para o pessoal, para as pessoas que estão olhando também, como é que é o processo de escrever um livro? Como é que tu fica tão imerso nesses artigos e para organizar? E a outra é o seguinte, o teu livro para uma pessoa leiga que não tem um conhecimento prévio, dá para ela ler tranquilamente, está didático? Como é que é essa função? Boa pergunta essa daí, porque todo mundo acha que é um livro técnico que ninguém vai ler, né? Tal impossível. Não, eu tentei escrever para leigos, como uma forma de curiosidade, sabe assim, para todas as pessoas possíveis entenderem. Tem muita palavra em latim, tem tudo muito nome. É uma leitura, vamos dizer assim, difícil, entre aspas, né? Mas é para todo mundo. Mas é por conta que tem muito número, muita data, tem muito nome, né, de pessoas, tem muito nome de lugares, tem muita nomes em outras línguas, né? Então, latim, grego, né? Tentei também colocar isso numa forma real. Pesquisei muito sobre isso para não ter erro, sabe, de datas, de nada. Assim. Então, as minhas referências foram diversas coisas, livros, artigos, né? Enfim. Então, tomei muito cuidado para isso. Então, primeiramente, esse é um livro para todos, né? Que eu tentei escrever de uma maneira bem assim, jornalística, né? Cronológica e histórica, não técnica, tá? Porque eu acho que também não adianta ficar falando até para os meus alunos, assim, eu falo realmente um papo direto, assim, que acho que as pessoas entendem mais fácil, né? A comunicação fica mais simples. E o Despertar, como eu te falei, foi um artigo que eu estava lendo do Vesalius em primeira pessoa, que eu li e falei, caramba, meus caras desenterravam o corpo, os caras eram tipo coveiro, cara, para conhecer o corpo humano. Aquilo me despertou uma coisa, eu falei, que coragem, né, meu? Que enfrentamento, que disposição, né? Que tudo, né? Que disposição. O que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar um cemitério, desenterrar um corpo, trazer aqui no porão, acender umas velas e secar. Caramba! Imagina o cheiro daquele corpo ali depois de uma semana, né? Pois entendeu? Então, assim, é muito macabro, mas muito respeitoso, né? Muito tudo, né? E isso que me despertou também. E foram mais de 5 anos, né, escrevendo o primeiro livro. O outro também foi meio que em associação. Então, assim, vamos dizer que em 7 anos eu escrevi 2 livros, né? Vamos colocar, porque eu conheci... É bem parecido, né, as histórias, né? Parecido, assim, faz parte de um mesmo modelo, né, tal. Um mais específico sobre anatomia. Então, foi isso que me despertou, essa curiosidade de entender um pouco mais.
Leonardo da Vinci, não tem nem o que falar, né? Eu acho que, principalmente, acho que para cardiologia também, ele foi muito importante, né? Não é à toa que ele que nomeou as coronárias, né? As nossas artérias coronárias, foi ele que deu o nome coronários, né? Porque era uma coroa do coração, né? O coração nada mais justo do que receber o primeiro sangue oxigenado do organismo, né? Já que é ele que faz todo o sustento. Então, as coronárias são grandes artérias, tá? Perante, né? Um órgão pequeno, né? São artérias calibrosas, e ele nomeou isso, e ele também descobriu a aterosclerose, né? Isso que ele via as pessoas, na época, falecendo de morte súbita, né? O famoso morreu do nada, e ele começou a fazer aquelas necrópsias, né? E analisar o corpo humano, e ele viu que as pessoas eram muito parecidas no pós-mortem ali, era as coronárias entupidas, né, entre aspas, né, com placas que dificultavam o fluxo sanguíneo. Né? Então, você vê a importância do cara desse para a cardiologia. Então, isso me fascinou muito também, muito a fundo, sabe, de realmente escrever os nomes corretamente. Hoje em dia facilita muito a minha vida por conta de entender a nomenclatura, sabe, antiga, e hoje em dia associar os nomes às coisas novas, né? Eu esqueci, origem etimológica. Exato. Isso. Saber os prefixos, sufixos, os epônimos, né? Exatamente. Aristóteles, né? Então, Rufus de Éfeso, esses caras aí, eles nomearam nossos órgãos hoje em dia, que todo mundo fala. Todo mundo, então, vou no mastologista, né? O médico das mamas, né? De mulheres, homens, enfim, médico de seios. Mas por quê? Porque ele chamou os seios de mastos, né, na época. Né? Então, o nome era mastos. Vou no cardiologista, porque Aristóteles colocou o nome do coração de cardia. Né? Então, se associa muito bem, né? Também eles achavam que tinha ar dentro dos vasos. Exatamente. Você sabe por que isso? Porque quando eles abriam o cadáver, quando você morre, você tem um represamento no sangue venoso, no sistema venoso, né, no sangue. E as artérias, elas ficam represadas de sangue, na verdade, as veias. O sistema venoso e as artérias, elas ficam murchas. Então, por isso que eles achavam que o sistema arteriae, né, que era chamado, era ar, e as veias, os plebes, né, que era o sistema sanguíneo, né? Então, você vê que falha, né, pequena, né, cara, que ficaram tanto tempo acreditando numa coisa, né? É interessante isso, esses hiatos, né, que teve da ciência, da humanidade, né? De um tempo, 300 anos, ninguém sabia nada, daqui a pouco, pum, né, explodiu um monte de coisa, assim. Então, é interessantíssimo tudo isso. E aí, então, tem uma continuidade entre os dois livros. Tem o primeiro livro seria algo... Não é um... Mostrando aqui, primeiro sobre cadáveres, né, a história da anatomia. Esse é só sobre a anatomia, realmente. A continuidade que eu digo é sobre a história, né, que mantém a mesma linguagem, uma mesma nível de cronologia, né, dessas coisas. E esse daqui, que é o Cabeças e Órgãos, inclusive chegou em casa ontem, cara. Fiquei tão feliz, falei, poxa, aqui o livro físico, né, porque estava na Amazon, né, então eu gostei muito que está colorido. Aqui, ó, o cachorro de duas cabeças aqui, ó. Aí. E uma coisa curiosa que tu comentou ali na aula é que a grande dificuldade é porque o cachorro de cima ficava mordendo de baixo. Eu achei interessante. Você imagina. Mas é a linguagem que a gente tenta cativar as pessoas, sabe, cara? Não deixa de ser verdade, mas eu não posso deixar de falar isso, porque às vezes você... beleza, era feito isso. Mas, cara, você imagina que macabro você vê aquilo, né? Não, e o que é interessante, assim, os filmes também são, para quem está tendo o primeiro contato, às vezes ver um filme é muito interessante. Um filme, citando assim, para agregar essa questão da história da cirurgia cardíaca, também muito interessante, que é o Quase Deus, né? Something the Lord Made. Quase Deus. O filme é muito interessante para quem quer entender o tabu do tórax, como era no século passado. Ali a Ellen Townsend, o Vivian Thomas e o Blaylock, né, fizeram aquela primeira cirurgia do shunt ali. Mas assim, cara,
tem uma parte ali que quem prestar atenção, vou dar um spoiler pequeno ali do filme, mas tem uma parte ali que eles estão reunidos no anfiteatro, e aí, naquela época, já tinham os antibióticos estavam entrando, já o Lister já tinha contribuído com a antisepsia, a dor já estava controlada. O pentagrama, eu gostei muito dessa tua denominação aí, o pentagrama do domínio da. Eu eu tive a ousadia de que tem muitos esses acrônimos, né? Por exemplo, na diabetes, as 4P, poliúria, polidito. Eu estava vendo, dá para fazer um acrônimo desse teu pentagrama aí. Dá para ser assim. Nada a ver. Vou ser ousado e me envolver aqui. Seria o 5. A gente entender, né? Fazer esses diagramas, né? Essas coisas. Que seriam os 5 As, né? Anatomia, anestesia, antisepsia, antibiótico terapia e, por último, aí não dava para botar as suturas do S, mas eu botei amarrar, né? Porque a sutura não deixa. E aí, então, mas assim, amarrado em nome de Jesus, né, cara? Mas aí, só comentando essa do filme, que o abdômen já estava sendo explorado, porque aí a pessoa estava ali sedada e tal, dava para fazer. Mas o tórax era algo, assim, intocável, tocar no coração, como tu mencionou antes, né? Tocar no coração, um órgão que bate 70, 100 vezes por minuto, bombeia 5, 6 litros por minuto. Como é que a gente vai tocar nisso aí? Então aí começou com ela, né, uma mulher que teve uma história difícil, também ficou, se eu não me engano, ela ficou surda, né? Ela, você chegou a ficar sabendo, ela ficou surda, ela não podia, cara, ela sabia. Como? A Dalsig, que você está falando? Ela isso. Tá. E aí ela não podia, ela era pediatra, ela não podia auscultar o coraçãozinho. Nossa, a cardiologia era. E aí ela sentia sopro na palpação, cara. Imagina, a mulher era fora de série. Mas assim, eu acho que eles jamais iam acreditar que em 100 anos que passou essa história aí, talvez um pouco menos, ia chegar nesse nível aí que tu tá hoje na prática ali sentado. Ontem me mandou aquele vídeo. Cara, que loucura, né, cara? Impressionante. Você vê, assim, problemas no coração que você não acredita, sabe, cara? Assim, é inacreditável. Ontem, como eu falei para você, foi um problema na aorta, né? Um aneurisma, né? Então, aqui então, o aneurisma é uma dilatação de um vaso, né? Então, aneurisma cerebral, aneurisma de ilíaca, existe aneurisma em todos os vasos, né? Vamos dizer assim. E aí tem o aneurisma de aorta. Putz, você imagina, né? A aorta é um cano, né, cara? É um negócio dessa grossura. Calibroso. Calibroso, né? Duro, né, cara? São 3 camadas ali que fazem a contenção para aquilo não estourar, porque a aorta toma um punch a cada segundo, né? Vamos dizer assim, né? 70 punch por minuto. Né? Quer dizer, é um punch por segundo, né? Praticamente. Né? Batimento cardíaco, vamos dizer assim, de um BPM de 60, né, tal. Então, você, hoje em dia, tem a audácia, né, cara, vamos dizer assim, né, desses caras cirurgiões, anestesistas, perfusionistas, isso aí, de poder trocar uma aorta. Olha isso, né? Você vai lá, pensa no coração, injeta um medicamento para o coração, e a pessoa está lá sem respirar, sem, né, a 18 graus, então praticamente congelada, né, porque tem também o esfriamento, né, que você já deve ter visto também sobre o Bigelow, né, que estudou a hipotermia, muito importante para a ciência. As marmocas, né? Foi. Exatamente. Então, assim, você vê que é uma evolução, né, muito grande, são mais de 50 anos, e hoje em dia é muito seguro. Tem intercorrências, tem o risco do paciente, mas realmente precisa ser operado no caso, né, porque são patologias muito graves, muito agressivas. Né, que então, hoje em dia, tem a possibilidade de ser revertida. Então, é muito mágico. E conta aí para o pessoal, porque ontem eu perguntei, até eu fiquei impressionado, né, porque eu fiz uma enquete ali no canal, e a enquete era se o pessoal sabia o que estava sendo feito ali, e tem muito pessoal aqui que está seguindo, que é médico, que é cirurgião e tal. Mas eu vi muito estudante dizendo que sabia, eu não tinha ideia do que estava sendo feito assim na prática ali. Claro, eu entendi que era um aneurisma. Na verdade, mas aí, pode falar, desculpa. O pessoal, muita gente, eu fiquei impressionado, muita gente disse que sabia que estava
Estava sendo feito, mas outro pessoal disse que ia esperar a tua explicação para mais ou menos o que estava sendo feito e o desfecho. Saber se deu certo, como é que está o paciente. Legal. Tá tudo bem, tá? O principal é isso, né? Que o paciente. As cirurgias de aorta, geralmente são cirurgias muito demoradas, tá? Complicadas, porque elas exigem um maior tempo de circulação extracorpórea, exigem uma circulação cerebral, né? Que a gente chama de perfusão cerebral seletiva, existe um esfriamento maior, né? E ali, como eu falei, é um órgão que recebe uma pancada muito grande. Então, você imagina você fazer uma sutura ali, né? Então, aquilo fica vazando sangue, né? O cirurgião ele tem que estar consertando ali aquele sangramento, fazer o ponto muito certinho para que não tenha aquele extravasamento de sangue mínimo que seja, né? Que aconteça. Então, por isso que é uma cirurgia que demora aí 12, 15 horas, assim, mais ou menos. São as cirurgias de aorta. Ontem foi um aneurisma de aorta, que 70 anos a paciente. Então, as causas são várias, né? Diabetes, hipertensão, né? Aquelas de sempre, né? Aquelas de sempre da cardiologia, que é bem parecida. Também tem as deficiências de colágeno, né? Também por causa da idade, e também tem síndrome que tem esse enrijecimento prévio, né? Vamos dizer assim, né? Mais rápido do colágeno, como a síndrome de Marfan. Então, são pacientes de 20, 25 anos que tem que operar uma aorta porque está dissecada, né? Rasgada, porque ela não teve a elasticidade para aguentar aquela porrada, né, todo minuto ali. Uma dor insuportável no paciente, né? Parece cravando uma faca no peito. Deve ser uma dor insuportável, não é à toa que assim, a cirurgia de emergência mesmo de aorta é difícil, né? Primeiro tem que estabilizar o paciente, porque se ele tiver um pico, você vai levar o cara para o centro cirúrgico, cara, o cara vai ficar tenso, não tem jeito, sabe? E já está lá, naquele momento. Então, acho que tem que ter um momento certo, é muita cautela para você manter o cara bem com uma pressão estável, né, bem ali tranquilo, para depois você resolver, né, ter essa decisão para operá-lo, né, nesse sentido. E aí, realiza-se a cirurgia ou de uma interposição de tubo de Dacron. Então, hoje em dia, existe um tubo impressionante também, né? E o De Baker também estudou na época, ali na 1930, 40, né, toda essa evolução desse material. Então, tubo sanfonado, né? Ele é um tubo assim cilíndrico, né? Vamos dizer assim, desse tamanho mais ou menos, e ele é sanfonado. Então, ele tem o poder de distender, né? Expandir e voltar, mais elasticidade. Não, como se fosse uma artéria mesmo, né? Com a camada muscular. E aí você faz essa troca da aorta, a aorta ascendente, porque ali era ascendente, né? Tem também aneurisma torácico, abdominal. Tem tudo. Mas ali da parte ascendente, que é a parte mais proximal, né? Do coração mesmo, né? Porque daí você já tem também, danifica a válvula, sabe? A válvula aórtica vai pro saco, sabe? A válvula aórtica tá ali na raiz, né? No parte principal do coração. Então ela também já era, né? Ela também seca, perde a sua função de fica insuficiente. Fica insuficiente. Então coloca-se um tubo valvulado, né? Nessa aorta, nessa parte aneurismática, vamos chamar assim, né? Você corta, né? Ali. Isso, claro, com o coração parado, em extracorpórea, né? Com uma canulação na artéria da tronco bracocefálica, geralmente é uma preferência, né? Que é uma ramificação ali da aorta, que você tem a perfusão cerebral, e pela subclávia também a corporal ali, né? Vamos dizer assim. E aí faz essa troca e ainda tem o reimplante das coronárias. Então, você imagina o nível da cirurgia, né? Você reimplantar as coronárias naquele tubo. Não é uma arte, realmente é uma arte. Você chegar hoje em dia a fazer esse tipo de procedimento, né? E a paciente ficar bem, sabe? Sair bem, recuperada, viver bem, né? Não mais com dor e com risco daquele estourar dentro do peito dela, ela morrer tamponada em segundos, né? Porque se a aorta dentro do tórax, segundos, né? O seu coração o seu pericárdio ali vai encher de sangue, seu coração não vai conseguir bater, você morre, vamos dizer assim, coração esmagado. Né? O seu coração esmagado. Tamponamento, né? Tamponamento, exatamente. Então, assim, é muito arriscado, né? Por isso que tem que ser feita a cirurgia bem rápida, mas também o paciente estável, né? Já tivemos um caso uma vez no ICOR, o paciente chegou lá cara, sei lá, do Nordeste, de ônibus, com papel, assim, de médico de lá, assim, escrito: estou com a aorta dissecada. Meu médico
me enviou para um dos grandes centros de cirurgia cardíaca. Sabe assim, uma carta mesmo de recomendação. O cara viajou, tipo, 4 dias de ônibus, sabe? Com a horta secada, e aí chega lá, né? Tu não acredita, né, cara? Aí é milagre. Milagre. Fala, caramba, como é que conseguiu, cara? Sabe? Aí você vê que tem lugares que não tem realmente estrutura para realizar esse tipo de procedimento, sabe? E as pessoas também não têm esse tipo de conhecimento de saber a gravidade das coisas, né? Esse entendimento, né, de tudo, né? Só quem realmente estuda e sabe ver, né, o que foi mandar o N1, o que foi um Covid, né, o que foi tudo isso aí, meu. Foi, né? Não é uma gripezinha, é uma coisa bem, bem séria, né, tudo isso. Com certeza. Cara, um prazer conversar contigo. A última pergunta que eu quero te fazer, porque eu sei que tu mergulhou a fundo aí dentro dos conhecimentos históricos. Qual que é o personagem que tu gostaria de conhecer se tu pudesse voltar no tempo e passar ali uma semana fazendo... Eu já tenho pelo que tu me falou aqui, talvez eu acho que eu sei quem vai ser, não sei se mas quem é o cara assim que tu voltaria no tempo, ó, ficaria talvez um mês aqui fazendo um intensivo com esse cara? Quem seria essa pessoa? Eu vou te falar que eu já conheço esse cara. Esse cara, para mim, ele chama Senhor Gilberto Martins. Eu tive a honra, quando eu fui fazer minha especialização lá no INCOR, né, na USP, de conhecê-lo e ter uma aula dele. Ele foi o perfusionista do primeiro transplante cardíaco do Brasil. Né? O primeiro transplante de coração, ele foi o perfusionista. E ele, da equipe assim, principal, ele é o único vivo de tudo isso. Ele tem, acho que hoje em dia, 93 anos. Um cara muito lúcido. Inclusive, ano passado, recebeu uma bela homenagem da Sociedade Latino-Americana, né? O prêmio de melhor trabalho apresentado em congresso, chama-se Gilberto Martins. Então, esse cara, eu tive a honra de conhecê-lo, assim, sabe, no mundo da perfusão. Ele chegava a dar uma aula para nós, assim, com todas as revistas que ele saiu, sabe, Isto É, Veja, antigo, sabe, de São Paulo, toda a década de 70, né, que foi aqui no Brasil, foi 70 e pouco, não lembro agora, exatamente, acho que 76, né, muitas datas, e ele conta muito isso, eu tenho muita honra de conhecê-lo, sabe, de poder já ter tido contato com esse ser humano incrível, assim, sabe? Deve sentir muito forte, porque mesmo hoje, com toda a segurança, com toda a técnica, todos esses estudos produzidos, sentar ali e fazer o procedimento deve ser muito difícil. Imagina ele sendo pioneiro, desbravador ali, que coragem. Então, assim, e é um cara muito legal, muito querido, sabe? Um grande exemplo mesmo de ser humano, sabe? Então, acho que além de tudo isso, eu tenho essa honra de conhecê-lo, tá? Mas aí, falando de pessoas, né, dessa época, putz, acho que eu queria, acho que sentar para jantar aí, passear, dar um rolê com o Fábio, eu acho, cara. Acho que está, né, Mister, né, todos esses caras aí. Mas o que eu gosto muito também... O único que a gente tem que tirar da lista, porque parece que era meio arrogante, é um tal de Galeno. Não, o Galeno não, né? O Galeno... Puta, mas eu muito mal. Conversar um pouquinho, cara, com ele, aquela coisa. Eu acho muito legal o Herópilo, o Erasistratos, né, cara? Tem muita coisa pra gente falar. Né? Então, assim, né, de participar daqueles momentos ali deles, né? Mas outro cara que eu vejo muito, por ser perfusionista também, é o Gibbon, né? É o pai da circulação extracorpórea aí, que desde a década de 30 lutou muito para a cirurgia cardíaca, né? Para montar um sistema que realmente substituísse o corpo humano. Então, John Gibbon Jr., para mim, é um grande cara. E o que eu vejo de muito legal dele, de interessante, é que era um cara sensacional. Sabe aquele cara que dividia o conhecimento? Muitos queriam construir alguma máquina, né? Coração com mão artificial na época. E ele era um cara que, sabe? Ele estudava tudo, via tudo. Toma aí, pessoal, sabe? Ele dividia realmente conhecimento, ele não guardava para ele. Eu vi que tu colocou que ele, numa aula que tu estava apresentando, ele sempre citava nos artigos dele, já no começo, toda a equipe, né? Todo mundo que participou, não deixava ninguém de fora. Isso é uma coisa muito especial, né? Tem um profissional assim. Os artigos dele têm o nome de todos, um por um, assim, sabe? Todos, assim, que participaram. Então, acho que é muito legal essa valorização. E como até você falou, né? Como para você poder ajudar alguma pessoa num estado tão grave, né? De alguma situação, assim, de emergência, você precisa de uma equipe, né? De umas pessoas multidisciplinares, né? Com habilidades
multidisciplinares, e realmente sozinho é difícil você fazer alguma coisa, né? Todo mundo vibrando ali numa mesma frequência, numa mesma energia, para realizar, né, um feito desse, né? Como milagres, né? Vamos dizer assim, já presenciamos, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Cara, só te agradecer, para mim foi um prazer enorme aqui, aprendi muito contigo, como sempre, eu já tinha. E tô para ler. Cara, tive. Não vou chamar de imprevisto, porque na verdade foi uma coisa muito boa, que agora vou ser pai daqui a alguns meses, então estou me organizando. Parabéns, A, cara. a minha rotina deu uma mudada, estava com os planos de ler as tuas obras, mas eu ainda está aqui Então, na minha aproveita para lista. dormir, cara. Aproveita para dormir, descansar Pois um é. pouco. O pessoal tem me falado isso. Eu estou tentando adiantar conteúdo e fazer, mas eu acho que eu vou aproveitar para dormir, porque depois vai ser punk. Que legal, cara. Que legal, parabéns. Eu sou pai também, tenho um filho de 9 anos, chamado Raul, aqui em Taubaté. É muito, Manda um abraço aí pro Raul. muito legal, cara. Parabéns mesmo, felicidades. Então tá, cara, uma boa noite para ti aí. Espero que a gente possa se encontrar outra vez aí para trocar ideia. Com certeza. Foi muito bom. Você é de Curitiba, Não, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, cara. interior do Grande. Bem longe. Que legal. Eu sou do interior de São Paulo. Apareça aqui, vamos tomar um café por aqui por Taubaté. Com certeza, vamos seguir trocando ideia. Um abraço, Diego. Fica com Deus aí. Valeu, meu amigo. Obrigado, um abraço a todos aí. Valeu. Até uma próxima.